Bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje abordaremos alguns aspectos iniciais de controladores PID. Nós temos inúmeros motivos para se controlar um processo, mas basicamente nós podemos sintetizar esses motivos em 5 aspectos gerais. O primeiro é segurança. O controle de processos ele proporciona condições operacionais mais seguras para que os colaboradores possam atuar aí nos nossos processos. A proteção ao meio ambiente. Eu tenho processos que estão mais alinhados com a legislação ambiental quando a gente tem um sistema de controle eficaz, evitando assim que eu tenha uma geração excessiva de resíduos, ou ainda que os resíduos gerados eles possam ser tratados de uma forma mais eficaz, mais otimizada aí no meu sistema. A questão de restrições operacionais, nós sempre temos as restrições, tanto em termos de oferta de matéria-prima, quanto também em termos de condições operacionais, por causa das condições que aquele equipamento suporta. Então, o controle, ele possibilita que nós possamos trabalhar dentro dessas condições, dessas restrições, de modo que eu tenha um processo ainda mais eficaz, apesar dessas restrições. As especificações da produção, nós trabalhamos aí com a parte de planejamento, com a parte de otimização, que está também relacionada aí a produzir mais produtos dentro de uma determinada especificação, gerando assim também mais recursos e um valor agregado maior, e obviamente, e não menos importante, a parte econômica, né, que acaba agregando também a questão das especificações da produção, porque para um sistema de controle eu consigo ter um desvio muito menor em relação à especificação da produção que eu tenho em um sistema sem o controle. Desse modo, eu tenho um retorno econômico muito maior desse sistema. Esse sistema ele consegue trabalhar em pontos ótimos, principalmente pontos relacionados aí à parte econômica dos meus processos. Lembrando só que é um controlador por realimentação, também conhecido como controlador feedback. Nesse controlador, a informação que chega a ele para que ele possa tomar as decisões, as ações de controle possam ser definidas, é a medida da variável controlada do meu sistema. Então, o que alimenta esse controlador, a informação que alimenta esse controlador é o erro do meu processo. Esse é um controle que a gente chama também de malha fechada e ele tem diversas vantagens. Entre elas é a forma de ação corretiva. Eu não faço nenhum tipo de ação antes que eu tenha uma mudança na minha variável controlada. O modelo do processo ele é muito útil, mas ele não é requerido para que eu possa aí implementar um controle feedback. Algumas desvantagens desse controlador é que eu também não tomo nenhuma ação a não ser que o erro apareça. Então, quando eu tenho, por exemplo, sistemas que têm ou grandes tempos mortos ou uma constante de tempo muito grande em que a resposta a uma perturbação demora demais a aparecer, ele muitas vezes não é satisfatório. Eu não tenho nenhuma ação preditiva, eu não consigo prever que perturbações possam afetar a minha variável, eu só consigo corrigir caso elas afetem essa variável de interesse. E eu não posso implementá-lo em situações em que eu não consigo medir essa variável controlada. Eu só consigo fazer isso se eu conseguir mensurar essa variável e compará-la com o valor do set point, que é o erro do meu processo. Os controladores PID são controladores de realimentação com 3 módulos, o módulo proporcional, o integral e o derivativo. Eles são de amplo uso industrial. Os controladores PID são controladores de realimentação com 3 módulos, o módulo proporcional, o integral e o derivativo, e eles são de amplo uso industrial,
cerca de 85% dos controladores utilizados aí no formato PID são uma variação do PID que é o PI, que eu tenho proporcional e integral nesse controlador. Os controladores PID são controladores de realimentação com 3 módulos: módulo proporcional, integral e derivativo. Eles são amplamente utilizados na indústria e cerca de 85% desse tipo de controlador são da variação PI, onde eu tenho apenas o módulo proporcional e integral. As ações de controle e a sintonia são fáceis de serem feitas aí e de fácil entendimento, então eu consigo aliar simplicidade e desempenho em um controlador. Os controladores PIDs, eles são muito utilizados na camada de controle regulatório do meu processo, onde eles tentam sempre manter variáveis mais simples, não tão complexas, dentro de valores do set point, para que eu consiga aí trabalhar com controladores avançados apenas em casos necessários em que o controlador PID não consegue controlar. A primeira ação que eu tenho é a ação proporcional. Essa ação, ela faz com que a saída do controlador, que é a ação de controle que eu vou tomar, né, para manipular a minha variável, ela seja proporcional ao erro. Então, na verdade, a saída, que é a variável manipulada do meu processo, e aí notem que eu estou falando de saída do controlador e não saída do processo, não é a variável controlada, tá? A saída do controlador, que é a variável manipulada, ela é o quê? Um valor de referência que eu tinha antes dessa perturbação, mais um KC, que é a constante proporcional, vezes o erro do meu processo. Na disciplina, nós sempre definiremos erro como set point menos a variável medida, tá? Mas isso pode ser definido também de modo inverso, e para isso, então, a gente precisa aí ficar atento ao sinal desse KC. Nós temos aí também a banda proporcional, que é também muito usada para ação proporcional, que ela é equivalente a 1 sobre o KC, então esse valor ele varia aí entre 1 e 500 de uma maneira geral. E eu tenho controladores proporcionais de ação direta e de ação reversa. Vamos pensar na seguinte colocação. Nós temos um trocador de calor. Esse trocador de calor, eu quero controlar a variável temperatura dele, certo? E ele passa pelos tubos desse trocador vapor. Eu vou utilizar a vazão desse vapor para controlar. Ela vai ser a minha variável manipulada, enquanto T é a minha variável controlada. O que acontece é o seguinte: eu tenho uma válvula nessa vazão de vapor que ela se chama, ela é definida como uma válvula ar para abrir. Essa válvula ar para abrir, ela então precisa de um sinal que vem do meu controlador para que ela possa abrir ou fechar dependendo da temperatura que eu tenho. Vamos considerar que o TI, que é uma variável uma variável perturbação, tá? Do tipo perturbação, que é a temperatura da vazão que está entrando no meu processo, no meu trocador, ela sofre aí uma variação. Ela entrava a 25 graus Celsius e ela passa a entrar a 30 graus Celsius. Se eu não fizer nada, nenhuma modificação, a temperatura de saída, ela também irá aumentar, ela também vai sair do valor que eu tenho do estado estacionário. A partir do momento que ela começa a aumentar, eu envio um sinal para o meu controlador. Então, se a temperatura está aumentando, o meu erro, que é set point menos temperatura, ele começa a diminuir. Então, o meu erro diminui. O sistema precisa fazer o quê? Pedir para essa válvula fechar, para que eu mande uma vazão menor de vapor aí para o meu sistema, certo?
Para fazer isso, se essa é uma válvula ar para abrir, significa que a saída do controlador ela precisa também ser reduzida. O sinal de ar que eu tenho que mandar para dentro desse controlador, ele precisa ser reduzido, certo? Então, se eu tenho aí uma redução de erro e uma redução de saída, significa que esse controlador é de ação direta, tá? Sendo de ação direta, tá? Se o tem que ser menor do que o valor do estado estacionário que eu tinha antes dessa perturbação, que era para 25 graus Celsius, significa que o meu Kc ali, ele precisa ser negativo. Caso contrário, se eu tivesse uma válvula que fosse ar para fechar, significa que a saída do controlador ela precisava aumentar esse sinal pneumático para que eu abra essa válvula e consiga mandar mais vapor lá para dentro. Desculpe. Caso fosse o contrário, se essa fosse uma válvula ar para fechar, significa que a saída do meu controlador, o U, ele teria que ser maior, porque eu preciso mandar mais ar para que essa válvula feche, tá? Então, aí eu teria um Kc de ação reversa, que seria um Kc positivo, tá? Onde eu tenho aqui, então, uma saída precisa ser maior do que esse estado estacionário de referência inicial. A ação proporcional, ela é muito utilizada no controle de nível, já que nós temos ali uma tolerância, né, entre onde o nível realmente está no estado estacionário e onde ele deve ficar. Nós aceitamos algumas oscilações quando se trata de nível, muitas vezes eu não preciso aí de um nível tão preciso assim, então eu posso trabalhar bem com uma ação proporcional, com um controlador de ação proporcional. A desvantagem desse controlador é o offset. O meu controlador proporcional, à medida aí que eu vou aumentando o meu Kc, ele tende a se aproximar do set point. Porém, eu só tenho uma mudança nessa variável manipulada se por acaso o erro também modificar. Se o erro não modificar, eu não tenho nenhuma mudança, eu continuo sempre no mesmo valor. Então, muitas vezes, eu tenho um erro que ele se torna um erro estacionário aí, que é o que a gente chama de offset. O offset é um desvio que eu tenho do set point e que mesmo que eu tente ajustar o meu controlador, ele não consegue nunca eliminar isso. Porque o meu erro ele se torna constante, porém ele é constante diferente de zero. Aí eu entro então com o meu controlador proporcional integral, onde eu acrescento um termo aqui que pondera a integral do erro. E se nós pensarmos que o meu erro ele pode ser constante, diferente de zero, e era isso que gerava o offset, a ideia da integral do erro é que a integral do erro, mesmo que o erro seja constante, ela não é constante ao longo do tempo. A integral de uma constante não é uma constante, ela é uma função do tempo. Então, eu consigo ponderar para eliminar aquele offset que era a minha desvantagem anterior. O ganho integral, que é o meu tau i, tá? É uma constante de proporcionalidade. Essa constante é como se eu reaplicasse a ponderação proporcional após tal i instantes de tempo depois no meu sistema. Então, eu aplico ela uma vez e aí, proporcionalmente, tal i instantes de tempo, é como se eu tivesse reaplicado essa ação no meu controlador. Aqui, então, a gente explica por que a ação integral elimina o erro residual, que é o offset. Quando a integral do erro é diferente de zero, ou seja, quando esse erro é diferente de zero e a integral dele também é diferente, o U continua mudando com o tempo. Mas quando eu alcanço essa integral igual a zero, eu alcanço também o meu estado estacionário. E aí eu consigo encontrar e chegar nesse estado estacionário. Porque se a gente pensar aqui
que numa curva de erro aqui no meu sistema, a integral é a área abaixo ou acima da curva, aqui no caso negativa ou positiva. Então, a tendência dele é ir reduzindo essa área até que eu consiga alcançar o meu estado estacionário. Um dos grandes problemas do controlador proporcional é o efeito wind-up. O efeito wind-up é quando eu tenho uma exigência do controlador além do que o meu atuador pode fazer fisicamente. Então, aqui eu vou pegar o mesmo trocador de calor anterior, que eu estava falando que tem uma temperatura de entrada, aqui TI, e aqui a temperatura de saída, que é a variável controlada do meu processo. Eu sofro uma perturbação, aqui o sistema sofre uma perturbação. Uma das desvantagens em relação ao controlador PI é que ele pode provocar o que a gente chama de efeito wind-up. O efeito wind-up é quando o controlador ele exige além do que o atuador pode fazer na minha planta. Então, vamos pensar no mesmo trocador de calor, onde o meu interesse é controlar a variável T, que é a temperatura de saída desse trocador, e eu tenho a temperatura de entrada como uma variável perturbação do meu sistema. Essa variável perturbação, como mostra aqui o meu primeiro gráfico, ela sofre uma queda. Então, essa ação, ela consequentemente vai afetar também na temperatura de saída. Ao fazer isso, o meu controlador faz o quê? Ele entende que ele precisa, então, abrir essa válvula para que eu jogue mais vapor para dentro desse sistema e consiga aquecer aí o meu processo. O controlador começa a fazer os cálculos dele e ele continua fazendo esses cálculos porque ele não tem aqui ideia das limitações físicas do meu atuador. Então, nesse terceiro gráfico eu tenho a abertura da válvula e aqui eu tenho a resposta que o controlador vai calculando para isso. Notem que chega num determinado instante de tempo, o controlador exige mais de abertura do que a válvula pode dar. Então, ele exigiria uma vazão aí equivalente a 107% do que seria anteriormente, tá? Ele vai exigir uma vazão um pouquinho maior do que ela consegue alcançar com a abertura da válvula. Quando isso acontece, o meu sistema chega em uma abertura total dessa válvula e a minha temperatura que estava caindo volta a subir. Ao retornar aqui no estado estacionário, automaticamente o meu controlador entende que eu posso começar a fechar essa válvula. E quando ele começa a fechar essa válvula, a válvula efetivamente, na prática, ela só fecha quando ele cruza essa linha de 100%. O que acontece com a temperatura nesse caso? Ela continua a subir porque eu não fechei a válvula, eu não diminuí a vazão que eu precisava. Então, ele só vai diminuir depois que ele passa aqui do 100% e atinge valores menores do que isso. Isso significa, então, que, na verdade, o meu sistema ele está exigindo do atuador mais do que o atuador poderia atuar nessa planta, mais do que essa válvula pode abrir. Isso é o efeito wind-up, tá? A maneira de se evitar esse efeito wind-up é inserindo o que a gente chama de um limitador, onde ele entende que não adianta o controlador calcular aí uma porcentagem maior do que o 100% de abertura dessa válvula. Então, essa é a maneira que se tem de conseguir aí ponderar esse sistema, tá? Considerando a função do controlador, né? Essa é a função de um controlador PI. Então, eu preciso fazer com que esse sistema compreenda aqui, que é o meu UI, que ele não pode abrir além disso. Então, é por isso que eu tenho aqui esse termo 1 sobre tal IS mais 1, para ponderar essa limitação aí do meu sistema. Com o crescimento do ganho integral na saturação do atuador, ele faz o quê? Ele desliga a ação integral desse processo para que ele comece a retornar aí para o ponto que ele precisa.
Considerando esse efeito, né, o wide-up, e esse efeito ocorre porque o controlador não compreende que ele já poderia começar a fechar a válvula quando aquela temperatura começasse a subir, eu tenho aí a ação derivativa, tá? A ação derivativa, ela pondera a derivada do erro, e a derivada, se nós lembrarmos, ela está associada a retas tangentes. A derivada de um sistema que está crescendo, que está ascendente, a minha variável, ela é positiva, mas quando eu tenho um sistema que tende a diminuir essa variável, ela é negativa. Então, na verdade, a ação derivativa, ela funciona como uma ação prévia ou antecipatória. E ela é recomendada para processos lentos. Se aquele sistema de temperatura, se o controlador conseguisse compreender que a temperatura já estava começando a retornar para o ponto que ela precisava, ele já teria começado a fechar a válvula antes disso, para que ele não ultrapassasse aquele ponto de temperatura. É isso que a minha ação derivativa ela consegue fazer. Algumas aplicações típicas, o proporcional derivativo, ele é muito usado para sistemas com inércia, o PID para controles de temperatura. A desvantagem é que esse sistema ele é sensível a ruídos. Se nós pensarmos como seria um gráfico de ruído, esse gráfico ele tem mudanças muito bruscas de direção, tá? Da minha curva ali. Então, eu teria uma derivada que está sempre mudando em poucos instantes de tempo. Isso significa uma ação excessiva de controle do meu processo. Então, para sistemas com ruídos, eu tenho aí um controlador que não seria tão eficaz nesse caso. Aqui, para a gente entender bem a ação derivativa, eu tenho aquele mesmo trocador de calor, onde eu tenho uma queda na temperatura de entrada e eu tenho, consequentemente, uma queda na temperatura de saída. No ponto TA, o meu erro aqui, ele está aumentando, então o controlador, ele entende que eu preciso abrir aquela válvula para mandar mais vapor lá para dentro. Porém, no ponto TB, apesar da gente estar em erros muito parecidos, ele já consegue compreender que esse erro está tendendo a diminuir e não a aumentar, como no TA. Então, ele já pode começar a fechar essa válvula. E aí, ele consegue não fazer com que essa variável controlada ela alcance valores muito altos ou muito baixos. Ele consegue levar esse sistema ao estado estacionário sem necessariamente eu ter essa amplificação, que seria o que a gente chama de overshoot, tá? Que é quando eu tenho aí um aumento muito brusco no meu sistema. A ação integral, ela está muito relacionada à velocidade, tá, de sistema, e a ação derivativa, ela justamente dá uma ponderada nessa velocidade. A velocidade é muito caracterizada por oscilações. Então, a ação derivativa, a função dela é reduzir as oscilações do sistema que são provenientes da ação integral. Aqui tem, então, a função de transferência para as variações do controlador proporcional integral derivativo, onde eu posso ter um controlador unicamente proporcional, que é um ganho KC, tá? Sempre ponderando aqui o que é a saída, a variável manipulada, em relação ao erro. Um controlador proporcional integral, o controlador proporcional derivativo, onde eu tenho só o termo tal de, não tenho o termo integral, e eu tenho aqui um proporcional integral derivativo, onde eu tenho os 3 módulos aí juntos no meu sistema. Nós temos aqui as formas que, na prática, nós utilizamos o controlador PID. Nós podemos utilizar ele da forma paralela, que foi a forma que ele foi apresentado anteriormente, e na forma de diagrama de blocos ele poderia ser representado desta maneira, onde eu tenho um erro alimentando 3 blocos, um bloco unitário, um bloco com a ponderação integral e outra a ponderação derivativa, e todas essas correntes sendo ponderadas por KC, e isso resultaria na variável manipulada do meu processo. Mas na prática, para evitar os ruídos,
a gente coloca o que a gente chama de um filtro no meu sistema, justamente porque nós estamos falando de sinais elétricos. Então, na prática, aquela equação, ela se torna essa equação, onde o meu termo derivativo, ele está um pouquinho modificado para evitar a influência desses ruídos. Eu tenho ainda a forma em série, ela é um pouco menos utilizada, tá? Onde eu tenho aqui, de uma maneira um pouco diferente do que foi apresentado anteriormente, mas eu tenho aqui, então, os 3 blocos em série: integral, derivativo e proporcional. Também, na prática, nós colocamos um filtro nesse derivativo, que é apresentado dessa forma, com o alfa também dentro daquela faixa de valores anterior. Um dos problemas que eu tenho em relação a esse tipo de controlador são algumas situações que podem gerar a mudanças bruscas na saída do controlador, ou seja, ações de controle excessivas ou bruscas, como eu disse anteriormente, né? Não apenas repetidas vezes, mas mudanças às vezes muito acentuadas, porque uma dessas situações é quando eu tenho uma mudança brusca no erro. Só que essa mudança brusca no erro, ela pode resultar, se nós pensarmos que erro é set point menos variável medida, ela pode resultar de uma modificação na variável medida, mas ela também pode resultar de uma mudança no set point. Para evitar que isso aconteça, quando eu tenho um processo que eu faço mudanças muito bruscas no set point e que eu entenda que o meu sistema não precisa mudar a minha variável manipulada de forma tão brusca, porque é uma coisa pensada e desejada essa mudança do set point, então ele pode caminhar para ele sem que corra o risco do sistema não ser controlado. Ele pondera, no lugar da derivada do erro, a derivada da variável de saída, tá? Da medida dessa variável de saída. Se nós pensarmos que erro é set point menos a saída, eu posso fazer derivada do erro igual a derivada do set point menos a derivada da saída do meu processo. Só que a derivada do set point, ela é nula. O meu set point, por conceito, ele não varia com o tempo. Então, a derivada do erro, ela se equivale à derivada da saída negativa. E eu posso substituir isso quando eu tenho essas mudanças bruscas aí no meu set point. Outro problema que eu tenho é em relação a mudança brusca no set point resultar também em uma ação proporcional muito exacerbada. Então, uma coisa que eu posso fazer é fazer diferentes ponderações. Aqui, então, o meu erro ele é definido como um erro proporcional, integral e derivativo, com ponderações aqui no set point, para que essas mudanças bruscas no set point não resultem em mudanças bruscas na saída do controlador, para que ele possa, sim, alcançar aquele novo estado estacionário, mas de uma forma aí, harmoniosa e com parcimônia, e não através de mudanças excessivas ou bruscas na variável manipulada. Nós vimos, quando falamos de estabilidade, que os controladores, eles afetam na estabilidade do meu sistema, e isso pode ser comprovado a partir da função de transferência da malha fechada. Notem que aqui eu tenho 2 controladores, que é o GC1 e o GC2, e eles fazem parte da função de transferência da malha fechada. Então, é importante aqui que eu sempre tenha em mente, como nós vimos e principalmente como nós comprovamos a partir do critério de estabilidade de Hoodt, que os parâmetros do controlador, eles precisam ser muito bem definidos para que o meu sistema ele não se torne um sistema instável, porque os parâmetros do controlador não foram escolhidos adequadamente. Então, nós precisamos compreender esse efeito na estabilidade do meu processo, e isso é justificado porque o controlador, ele afeta, ele faz parte da função de transferência da malha fechada,
que compõem a minha equação característica. Se nós lembrarmos do critério de Roots, um sistema instável, ele possui raízes, né? Ele possui polos nesse sistema com parte real positiva. Então, nós precisamos escolher aí os parâmetros de forma bastante adequada para o meu processo. Eu deixo aqui um exercício para fixação do conteúdo, onde nós temos aqui um controlador do tipo PD e eu preciso analisar essa afirmativa do operador de que qualquer valor para os parâmetros mantém esse sistema estável, tá? Baseado nas afirmativas aí do fabricante. Eu quero que vocês analisem isso, considerando aí os conceitos de estabilidade e de controladores, tá? De controladores P&D, analisem se essa afirmativa ela é realmente verdade. Eu finalizo então essa aula por aqui. Obrigada, bons estudos!